olhinhos para os céus, vamos orar antes de ouvir a palavra. Pai, muito obrigado, Deus, pois o Senhor já está presente entre nós. Pai, nós te glorificamos aqui neste lugar, Pai. Nós sabemos que em Tua presença há um rio fluindo no nosso meio, Pai. E nós precisamos entrar nele, Pai. Nós precisamos nos molhar para nos transformar, Deus. Senhor, que nessa manhã nós possamos nascer de novo, Pai. Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade em nosso meio. Traga, Senhor, a sua realidade aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abra nossa mente para ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor, pela Sua santa palavra, Deus. Em nome de Jesus. Se você está feliz, aplauda Jesus. Dê a melhor salva de palma que você tem para Ele, pois é Ele que merece a honra, a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Toma o seu lugar. Toma o seu lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, fala, se prepara. E aí fala o que vier na tua mente. Tô brincando. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou esperar as pessoas se acomodarem rapidinho. Pode tirar o pad, por favor. Não precisa não. Bom, vamos lá. Quem estava aqui última vez que eu preguei? Levanta a mão. Tá bom. Boa. Quem não estava aqui? Levanta a mão. Deixa o fio aí. Amém. Pois na semana que, última vez que eu preguei sobre o fogo, né? Um pouco sobre o batismo de fogo, um pouco de como Deus se manifesta em nosso meio. E hoje nós queremos entender realmente o contrário, né? Como nós devemos nos manifestar, como nós devemos responder a Deus. E hoje então nós vamos falar sobre obediência, o poder que a obediência tem perante ao nosso Senhor. Então, precisamos entender claramente que a necessidade de obedecermos a Deus. Cara, sem obediência, não há possibilidade de salvação, não há possibilidade de santificação, não há possibilidade de metanoia, transformação de mente, de intimidade com Deus, ou até mesmo dele realmente derramar algo sobre você. Nós sabemos que Deus é soberano, Deus faz todas as coisas no tempo dele, mas muitos de nós a gente acaba supondo que temos fé, sabe? Temos uma fé, mas às vezes a gente confunde essa fé com um sentimento, sabe, emocional. Algo que a gente deseja, algo que a gente está desejoso, algo que a gente realmente quer realmente mudar em nossa vida. Ou às vezes a gente busca a Deus quando somente tem problema. A gente tem um problema, eu vou buscar a Deus, porque eu preciso mudar essa circunstância. E eu sei que Deus, Ele é capaz. E aí a gente começa somente o quê? Buscar a Deus por aquilo que a gente precisa mudar. Né? Então, e quando a gente está bem, a gente não entrega nada para Deus. A gente não entrega o nosso casamento quando está bem. A gente não entrega a nossa finança quando está bem. A gente não entrega até mesmo o nosso ministério quando está bem. Quando tudo está bem, parece que a gente vai no automático. A gente coloca aqui no D e vamos no automático. Mas eu quero dizer que o verdadeiro conceito da verdadeira fé, ele está diretamente ligado ao quê? À obediência. Porque, gente, não existe fé barata. É muito caro andar com Deus. É muito caro obedecer a Deus. Nós sabemos que Deus, Ele tem a graça dEle, mas a graça dEle não é de graça. Por isso que, na última pregação, eu preguei sobre o sacrifício. Nós temos um sacrifício vivo, porque, gente, não é barato. Jesus, Deus vivo, veio para cá e morreu por nós na cruz, cara.
Você pode dar tudo a Deus e Deus pode não receber nada. Já parou para pensar nisso? Porque nos custa. E se não estiver nos custando, você não está entregando para Deus. Se você tem talvez um simples sentimento de que, está entregando. Porque, na verdade, Ele não aceita as nossas coisas, Ele não quer somente as nossas coisas, Ele quer realmente ter tudo o que nós somos. Ele quer você, o teu coração inteiro. Não simplesmente as coisas. E a gente vai cavocar aqui as Escrituras. Eu tenho basicamente uns 11 versículos aqui, a gente vai entender por que a obediência, sem obediência, não dá para agradar a Deus. Abre aí primeiro em Isaías 29, versículo 13. Olha só, o povo estava em desobediência, e Deus fala assim, o Senhor diz, esse povo ele se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso quer dizer que a gente pode estar aqui, nesse momento, declarando, santo, 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 tu és bom, mas o nosso coração está longe, e Deus sabe, irmão, não adianta, Deus sabe. E Ele só vai estreitar os laços conosco quando existir uma obediência, quando existir algo que realmente, a gente vai entregar para Ele, de todo o nosso coração. Porque a verdadeira fé dói. Não é fácil não. Abre aí Deuteronômio agora. Deuteronômio 5, versículo 29. Olha o desejo de Deus, irmãos. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus, o quê? Mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Então, eu falei de obediência. Obediência a quê? Aos mandamentos. Aos mandamentos. É por isso que nem toda profecia, meu irmão, que nós recebemos vai se cumprir em nossas vidas. Como eu disse, você pode estar aqui, você pode vir bater o ponto aqui todo domingo e talvez não cumprir aquilo que Deus deseja. De verdade, eu estou sendo franco com vocês, porque é isso aqui, está escrito em Deuteronômio, falando assim, olha, o meu desejo, gente, é realmente que vocês estejam com o coração em mim, com a disposição, para temer a Deus, antes de tudo. Porque sem temor é muito difícil você obedecer. Sem temor é muito difícil você ter a sabedoria, o discernimento que Deus exige em nós. E é claro, óbvio, gente, eu não estou falando de promessas para universais, né? Promessas que é para a igreja, para o povo dele. Por exemplo, Jesus vai voltar. Amém? Por exemplo, vamos morar com ele lá no céu. Mas é muito diferente quando tem uma promessa específica. Lígia, você vai pregar para as nações? Isso não somente depende de Deus. Deus, Ele o quê? Anseia por isso. Mas ela precisa corresponder a esse chamado. E corresponder como? Obedecendo, com a disposição de temer-me, para obedecer todas as palavras e os mandamentos que eu propus. Eu, Deus, propus isso. Então, presta atenção. Às vezes a gente está com aquele sentimento, né? Nossa geração, a gente tem muita informação, a gente tem muito anseio, e às vezes a gente quer aquilo, quer isso, quero chegar ali, quero chegar nesse objetivo,
E amém, glória a Deus. Porém, o que Deus está falando aqui é que já está aqui na Bíblia, na palavra dele, o que a gente precisa fazer para chegar lá. Não basta somente querer, mas sim corresponder ao que está escrito. Ao que está escrito. Veja Paulo a Timóteo. Paulo escreveu para Timóteo: Timóteo, se você quiser realmente, não só para Timóteo, mas para todos os líderes, se você quiser ser um líder, você precisa ser marido de uma só mulher, você precisa ser irrepreensível, você precisa ser, enfim, tem outras, eu esqueci agora, mas tem outras várias definições ali. E Timóteo simplesmente precisava o quê? Corresponder ao que já está escrito, ao que está ali. Por isso às vezes a gente está ali falando: Deus, você não fala mais comigo, Deus parece que Deus está calado, parece que Deus não fala, parece que Deus realmente não me ouve. Mas às vezes Deus esteja simplesmente falando assim: cara, eu não tive uma resposta daquilo que eu te falei lá atrás. Sabe? Às vezes a gente está letárgico, às vezes a gente está assim lento, entendendo o processo, ou simplesmente não estamos com uma predisposição de respondê-lo aqui atrás, ou até mesmo de obediência ao que já está escrito. Como é que ele vai entregar mais? Como é que ele vai te confiar algo do reino de Deus dele, sendo que a gente não corresponde ao que está já está ali, pré-escrito, já está ali. Cara, está na Bíblia. Por isso que eu falei, cara, hoje nós precisamos entender que sem obediência fica muito difícil você entender o que é santidade. Precisamos ter a predisposição, gente, começa a ler a Bíblia, abrir a sua Bíblia, falando assim: Deus, eu quero obedecer. A nossa oração precisa ser isso. Eu quero obedecer o que está escrito aqui. Às vezes eu não entendo Deus, eu não entendo realmente. E realmente a minha mente ainda não está aberta para tudo aquilo que o Senhor escreveu aqui. Mas, Deus, eu quero. Poxa, e olha só, quantas vezes a gente está com uma conversa com alguém, você já conversou com alguém teimoso? Provavelmente já. E o Zion, ele está bem teimoso, meu filho está bem teimoso esses dias, porque ele já está entendendo mais. Você fala não, ele vai lá e continua. Fala não, ele vai lá e continua. E aí, teve uma vez que eu cheguei e falei assim: bom, vamos botar as almofadas, ele estava pulando no sofá, vamos botar as almofadas aqui, se ele cair, ele vai cair. Ele precisa aprender. E é isso. Cara, dito e feito, caiu. Aí ele chora e fala: viu, tá vendo? Não era para fazer. Pode ser, talvez, não sei, que Deus esteja fazendo isso com nós. Porque o Zion não entendeu, não me respondeu assim: tá bom, entendi. Não é para fazer isso. Ou é para fazer assim, ou é para fazer assado. Por isso, gente, cara, quando a gente tem esse coração predisposto para obedecer, ele fala o tempo todo, meu irmão. O tempo todo ele fala. Ele fala quando você acorda, ele fala no sonho, ele fala quando você está indo trabalhar, ele fala quando você está indo, sabe, ali realmente depois do trabalho, ele fala no seu caminho de volta para casa. Esses dias eu estava levando o Zay, eu coloquei um louvor antigo, e aí eu comecei a dirigir, e eu comecei assim: cara, por que eu estou com vontade de chorar? Aí eu falei assim: Deus, você está aqui. Oh, glória a Deus, eu comecei a chorar no carro, eu já cheguei ali no daycare para deixar o Zay, eu falei assim: tadinho do Zay, eu não estava entendendo nada. Aí eu falei assim: Aí chegou uma mulher do lado, assim, para encostar, assim, para levar a criança dela também, ela deve ter olhado assim, eu falei assim: nossa, misericórdia. E aí eu falei assim: cara, Deus, realmente você está falando, muito obrigado, Pai, por você viu graça, talvez, de estar aqui no meu carro. E Ele fala o tempo todo. Cara, não ignore os sinais,
Por isso, de verdade, gente, eu acredito muito que talvez existe sim uma seleção natural no evangelho, não sei, no evangélico, desculpa, não no evangelho, no evangélico. Porque querer todo mundo quer. Querer todo mundo quer. Mas e obedecer? Quem quer? E realmente falar não para aquele contatinho que está te chamando para sair? Ou falar não para aquele rolê que vai ser irado, mano? Pô, mano, sábado à noite, velho, o que eu vou fazer, mano? Ah, tem nada para fazer, né? Pô, a galera chamou. Pô, não vai ter ninguém da igreja, cara. Foge disso, velho. Ou não vai ter ninguém cristão ali, né? Ou às vezes, olha só. O inimigo coloca na sua cabeça assim, cara, você está pronto. Você está pronto para ir lá. Você está pronto para evangelizar. Vai lá evangelizar. Vai lá fazer, velho. Vai lá ser sal e luz. Meu irmão, cuidado. Pode ser que você esteja mesmo. E glória a Deus. Mas faça uma análise. Se conheça. Eu estou obedecendo a tudo, né? Olha só. Seus sacrifícios não trarão de volta aquilo que nós perdemos por falta da nossa obediência. Desobediência, desculpa. Ou seja, às vezes já passou, perdemos. Perdemos a promessa, perdemos o timing, caímos, entramos em desobediência. E às vezes a gente quer sacrificar. Às vezes a gente quer agora sim a gente quer, Deus! Deus, ele tem dois caminhos, ele te mandou, você escolhe um ou você escolhe esse? Para onde você quer ir? Aí você escolhe o errado. Aí depois você cara, já passou esse caminho aqui que ele tinha falado para você. Agora você já foi para esse. Cara, talvez você vai precisar o quê? Cara, você quer chorar, sacrificar, ficar ali se lamentando, eu não sei como volta, agora eu perdi o caminho que ele tinha me falado, era aquele. Cara, agora, Deus, ele não devolve. Ele vai te dar outra coisa nova. Ele vai te entregar outra coisa. Porque olha só, ou até mesmo ele vai usar esse caminho que você foi mesmo para a glória dele. Ele usa, sabe, o nosso erro, às vezes para o quê? Catapultar ou ser um trampolim para outras pessoas. E ele faz essas coisas. Ele é o quê? Caminho no deserto. Ele faz caminhos. Porém, preste atenção. Nós não precisamos estar bem, nós não precisamos estar felizes, nós não precisamos estar descansados para o quê? Obedecer. Presta atenção nisso. Porque muitas vezes a gente acha que o quê? Cara, tá difícil, mano. Nossa, tá difícil. E a gente não lembra daquele versículo que Jesus fala, venham os cansados e oprimidos, sobrecarregados, e larguem sobre mim esses pesos, larguem sobre mim essas cargas. E a gente não lembra. Jeremias 1:12 fala, o Senhor me disse, você viu bem, pois eu estou o quê? Vigiando. Para o quê? Que a minha palavra se cumpra. Para que a minha palavra se cumpra. Aonde houver obediência, independente das circunstâncias que você se encontra, você pode estar lá embaixo, meu irmão. Você pode estar cansado, você pode estar derrotado, você pode ter sido traído, você pode ter estar com raiva, estar irado, mas se você continuar obedecendo, o que o Senhor está falando aqui em Jeremias? Eu estou vigiando para o quê? Servo bom e fiel, a minha palavra vai se cumprir, porque o Senhor é o quê? Zeloso com a palavra dele, se cumprir na sua vida, na sua vida. Deus, ele tem um compromisso, irmão, ele tem um compromisso com a palavra dele. Quando ele falou, ele não vai desfalar, ele é fiel para cumprir. Então, cara, ele vai mudar.
Ele muda as circunstâncias, sim, ele muda. Se a gente corresponder, independentemente da circunstância. Nós somos apegados demais à nossa circunstância financeira, à nossa circunstância emocional, à nossa circunstância até mesmo física, como eu disse. Porque ele tem um destino para cada um de nós aqui. E o destino é para que ele seja glorificado. E é por isso que, assim, gente, não se preocupa. Continua sendo obediência. Por isso que teve uma vez que eu falei aqui, eu falei assim, gente, quando ele fala buscar em secreto, não necessariamente ele precisa vir toda hora ali, cara. E você vir com choro. Ou você, sabe, precisar sentir a presença dele toda vez. Porque senão você vai ficar o quê? Viciado na presença dele. Ele só quer o quê? A sua obediência. Que você esteja em secreto todos os dias. Só basta ele te ver e falar assim, servo bom e fiel. No pouco eu te coloquei. No pouco você foi fiel, no muito eu te colocarei. E nós o quê? Estamos lá. Meu irmão, deixa eu te falar, você pode chorar. Você pode passar a noite inteira chorando e clamando a Deus. Mas, se nós não tivermos com esse coração, sabe? Deus, eu quero obedecer os seus mandamentos. Eu quero realmente, sabe, me transformar de dentro para fora. E a gente falou, como realmente o Brunão falou, a gente falou essa semana sobre o novo nascimento. Sabe, aquele papo que Jesus estava tendo com Nicodemos. E Jesus, ele não entende, Nicodemos, ele não entendia. Jesus explicando, cara, vocês não estão fazendo, eu conheço o coração de vocês. Eu sei que vocês estão simplesmente fazendo por fazer, pela sua autoridade, pelo seu título. E não porque você me ama, e não por aquilo que eu realmente posso fazer no povo de Israel através de vocês. Então, Deus ele tem um compromisso com a palavra, amém? Cara, nosso compromisso é o quê? É com o que ele está dizendo. Se ele te disse não, é não. Se ele te disse sim, é sim. Veja a arca de Noé. Veja Noé. Deus fala, Noé, construa uma arca. Imagina, eu vou acabar com o mundo. Você imagina. Ele fala, vou ter que construir uma arca. Ele vai começar a construir. E as pessoas ao lado dele falam assim, cara, que velho louco. Que velho maluco é esse? Mas o quê? Ele foi o quê? Fiel com aquilo que Deus disse. Disse. E aí, veio o dilúvio, ele pega a família dele. Agora eu quero que você entenda, cara. Dentro da arca, estão ali, dentro da arca, todos os animais. Você imagina a logística da arca. Todos os animais, casal. Imagina a quantidade de fezes que devia ter ali. Imagina a quantidade de logística que ele tinha que ter para o quê? Permanecer com aquilo. E aí, provavelmente, os filhos deles, ou eles também caíam, talvez, em reclamando, desobediência, falando, né, era a vida deles ali, agora eu quero que você faça um quadro, ali, pensando um pouquinho na sua vida, a gente está ali, cara, como é que pode? Nossa, que trabalho difícil, nossa, aquele fulano, aquela pessoa, ninguém liga para mim, Deus, quando é que isso vai acabar? Cara, veja só, nós estamos aqui numa arca, e Deus, cada um aqui tem um problema, cada um aqui está, sabe, passando por uma situação. É como a arca de Noé, como uma tipificação da igreja do Senhor hoje. Deixa eu te falar, às vezes a gente fica tão triste, está tão cansado por causa da logística, mas eu paro para pensar que toda vez que talvez Noé, estava passando por uma dificuldade ali dentro da arca, ele abria a janela, olhava para fora, falava assim, eu não encontro amor lá fora, está tudo morto lá fora. Não dá, lá fora não tem como mais.
Ô, Mica, pode desligar. Eu não preciso. Eu estou de boa. Não, obrigado. Pode desligar. Boa. Boa. Boa, Henrique. Boa. Volta aqui. E a gente está ali, cara, querendo trazer um problema, trazer algo que realmente pode, sabe, a gente pensa em sair fora, da igreja, a gente pensa em largar tudo, porque é difícil, porque tem logística, porque é trabalhoso, é cansativo, obedecer não é fácil. Só que presta atenção, olha lá fora, não há amor lá fora. Todo mundo morreu lá fora, todo mundo está morto lá fora. Então é melhor você estar dentro com toda essa logística, com toda essa dificuldade, do que você estar lá fora. Era isso, quando eles abriam a janela e falavam assim, todo mundo morreu, nós estamos vivos. Nós ainda temos uma esperança de chegar, de Deus realmente colocar a terra ali para nós. Desse dilúvio cessar. E não realmente sabe? É complexo, por isso que realmente é complexo. A gente não pode só obedecer a Deus quando eu quero. Eu quero. Vou obedecer a Deus quando eu quero. Quando eu não quero, está tudo certo. Eu sou dono da minha vida. Não funciona assim. Abre aí, Salmo 107, versículo 19 e 20. Nos Salmos fala assim, ó. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Agora eu quero que você pare nesse versículo 20. Volta lá, pode deixar no telão. Ele enviou o quê, gente? A sua palavra. E os curou e os livrou da morte. Esse texto pode estar falando também de Jesus, mas eu quero te dizer, olha que engraçado. Por mais que Jesus veio, Jesus falou, ei, se vocês não obedecerem meus mandamentos, vocês não me conhecem. Ou seja, ele está falando aqui que essas pessoas que foram curadas, livradas da morte, obedeceram a palavra. Cara, encare o evangelho em primeira pessoa. Realmente encare a palavra do Senhor para nós, para o nosso comportamento, para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Cara, é muito difícil andar em obediência, tá? Vou deixar claro, é muito difícil andar em obediência. Não é fácil, nós temos as nossas lutas. Visto Pedro, vamos voltar para Pedro. Ei, não é aquele cara ali, ó, que andava com Jesus? Não, tá louco? Nem sei quem é esse cara aí. Não sou eu. 3 vezes. Ele era discípulo. Ele estava ali, cara, o tempo todo. Ele andou sobre as águas, mano. E ele negou. Porque não é fácil, realmente, andar em obediência. Vão ter situações, circunstâncias, que nós vamos pegar, igual a situação de Pedro, tentando o quê? Se livrar da morte. Mas, me entenda, não é porque Pedro negou Jesus que ele agora... Cara, eu vou ser mais claro para vocês. Você já passou por uma situação em que você está ali e tal, sob pressão, como Pedro, está ali com pressão e tal, pum, e desobediência. Aí vem na hora, no seu peito, fala assim, cara, que eu fiz isso? Meu Deus, misericórdia, Deus. Eu não queria ter feito isso. E Espírito Santo, na hora, fala para você. Isso é um bom sinal, uma boa análise de que realmente aonde está o nosso coração, porque o nosso coração realmente ele vai apontar que ao menos eu queria ser obediente, mas eu não consegui.
Dá para entender? Muitas vezes a gente vai querer ser obediente, mas às vezes a gente não sabe como ser obediente. Às vezes ainda a luz da palavra da Bíblia não chegou aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, para obedecer. E aí o Espírito Santo, aí que incrível, é maravilhoso. O Espírito Santo vem e nos ensina a cada circunstância, a cada situação. Por isso que a gente precisa andar do quê? De glória em glória. Esse é o caminhar cristão. Eu não estou falando para a gente ser o santão. Eu não estou falando para a gente ser o obediente radical. Sim, estou, mas na verdade estou, mas é difícil. Eu estou falando que é difícil. Eu estou falando que é difícil, tá? Que até Pedro, que era um discípulo, em situações e circunstâncias, se pegou em desobediência. Mas é depois, o encontro com Jesus muda a vida dele. Ele tem o quê? Uma revelação. Jesus fala assim, Espírito Santo te revelou isso, que eu sou o Messias. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus, o que estava gerando o que nele? Uma consciência que ele precisava ter a partir daquele momento, de andar em obediência, de andar, porque, lembra a pregação sobre o fogo? Não tem como descer fogo se não tiver obediência. Não tem como a gente responder uma promessa de Deus sem essa obediência. E olha só, lembra nosso amigo Abraão? Abraão, cara, abre aí Gênesis 22:5. O próprio Abraão, tira do telão rapidinho, lembrei de uma coisa. O próprio Abraão, ele foi desobediente, porque ele entregou ali, né, ele queria ter filho, a esposa dele queria ter filho, a esposa dele tomou uma decisão equivocada e falou, olha, tenha filho aqui com a Agar, e aí a filha vai ser minha. Só que ele teve um monte de complicação, né? A Agar foi embora, depois você lê lá com mais calma, não temos tempo para entrar. Porém, quando Abraão, ele recebe a promessa, Deus, ele tem um encontro com Deus e recebe a promessa, ele fala assim, não, como Deus? Eu já tenho 99 anos. Mas é incrível, olha só que incrível, que ele sofreu mais quando ele recebe a palavra, quando ele recebe a promessa, do que quando Deus pede a promessa para ele. Ele foi o quê? Instantaneamente obediente. Olha como você receber a promessa, olha como você realmente caminhar na promessa, depois daquilo que foi realizado, depois daquilo que foi feito, você muda a sua mentalidade. Porque quando Deus pede o filho dele, ele entendeu. Agora põe o versículo. Ele entendeu isso. Disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Preste atenção. Ele falou o quê? Voltaremos. Voltaremos. Nós voltaremos. Porque ele falou, ele sabia que Deus estava pedindo o filho dele em sacrifício. Mas ele já tinha entendido a tão certo ponto, a obediência dele já tinha levado a ele a um nível de fé tão alto, que ele falou, voltaremos. Nós voltaremos, porque eu sei que esse Deus, se Ele me pedir uma coisa, Ele vai ressuscitar meu filho. Olha a sobriedade e a frieza de quem caminha em obediência, gente. Obedecer sim é uma escolha que nós fazemos. Obedecer sim é algo que nós decidimos.
se você vai confiar ou não naquilo que Deus está te pedindo, naquilo que está escrito aqui na palavra dele. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Abraão já tinha entendido isso, Marquinhos. É melhor obedecer? Deus ele não está... Olha só, cara, que incrível, mano. O Samuel escreveu sobre Abraão porque é relacionado ao texto. As mudanças não fazem nós obedecermos, preste atenção nisso. Mudança é bom, se Deus está te pedindo para ir. Hoje em dia, nós estamos mudando de trabalho, como se muda de série de Netflix. Hoje em dia, nós estamos mudando de igreja, como se fosse série de Netflix. Tem um monte de igreja aí. Ah, não gostei dessa igreja, vamos visitar outra. Ah, não gostei dessa igreja, vamos visitar aquela. Como se fosse séries. Sabe, quando você estivesse num menu ali de Netflix, eu vou nessa igreja agora. Depois eu vou assistir essa igreja. Depois eu vou assistir esse culto. Cara, será que você está onde Deus pediu para você estar? Por isso que eu não fico mais em crise quando alguém fala assim, gente, eu vou sair da igreja. Pô, cara, glória a Deus, cara. Olha, só não fica zangado comigo, vamos resolver se tiver algum problema, mas, cara, frutifica para lá, eu frutifico para cá. Amém, glória a Deus. Se você entendeu isso de Deus, nós te abençoamos. Porque nós queremos ainda continuar andando em obediência e em santidade, porque nós temos uma fé daquilo que Deus falou para nós fazer. E o mais importante, a sua resposta, ela precisa ter a linguagem correta. A linguagem correta. Os fariseus não tinham a linguagem correta. Estavam fazendo por fazer. Você vê Ananias e Safira. Eles deram, eles fizeram, eles ofertaram. Mas ainda tinha algo no coração. Sabe, nós precisamos fazer a coisa certa, no espírito certo. Às vezes você está dizimando, às vezes você está louvando, adorando. Às vezes você está aqui assim no louvor e... Nossa, mais uma música. Nossa, mais... Cara... E Lucas 6,46 fala assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Vitor, e como a gente realmente pode saber qual é a linguagem correta? Aquilo que eu estou fazendo por causa do meu compromisso com a palavra de Deus. Essa é a linguagem correta. Eu tenho um compromisso não com o Vitor, não com o pastor da igreja, mas eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. E se a palavra de Deus realmente falou que eu tenho que ir para ali, é para ali que eu vou. Óbvio, existe respeito, existe submissão, porém a nossa linguagem, estou falando de uma linguagem de obediência, ela precisa ter uma linguagem correta, porque senão tem muito crente fazendo por fazer. Essa é a realidade. Fazendo por fazer. E às vezes a gente fala, eu estou fazendo tanto, olha, mas estou cansado. Cara, porque talvez está faltando a linguagem correta. Porque se a gente tem a linguagem correta, ele responde e ele dá mais. Abre Atos 10, eu vou passar aqui rapidinho, estamos terminando. Atos 10, a respeito de um homem que fez a linguagem correta. Fez a linguagem correta. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Para aí rapidinho, presta atenção. Gentil,
ainda não tinha inaugurado a pregação para os gentios. Paulo inaugurou isso, ainda não tinha inaugurado. Mas esse cara, ele provavelmente observando o que estava acontecendo, ele era um líder, observando o que estava acontecendo nas cidades, no ministério de Jesus. Algo aconteceu, cara. Não é possível. Que ele era piedoso e temente a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Existia obediência, porque está escrito continuamente. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Aterrorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Deus não é que Deus foi com a cara desse homem. Esse homem mexeu com Deus, cara. Esse homem, através da obediência e da linguagem correta, cutucou Deus, incomodou Deus. Falou: ei, como também a mulher do fluxo de sangue, foi lá e tocou Deus. Foi lá e sacou. Deus falou: ei, virtude saiu de mim. Quem me tocou? É como se ela tivesse feito um saque no banco. Imagina que dor, gente, que dor. Jesus está aqui agora nesse momento e nós ainda não entendemos a linguagem correta para fazer esse saque, para realmente tocar Jesus. Nós não temos esse cartão. E no caso aqui de Cornélio, ele estava chamando a atenção de Deus. Provérbios, por que ele estava chamando a atenção de Deus? Olha só, olha o que estava escrito em Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e Ele o recompensará. O que Cornélio fazia? Esmolas aos pobres. Ele cuidava, orando continuamente. E esse memorial chegou, subiu a Deus. Porque o quê? Deus, ele tem compromisso com o quê? Com a palavra dele. E estava escrito na palavra que quem empresta para os pobres, Deus recompensará. E recompensará com dinheiro? Não. Mas ainda há pessoas fazendo a coisa certa com a intenção errada. Paulo escreve em 1 Coríntios 13, 3: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver o quê? Amor, nada disso valerá. Gente, foi a esmola que chegou como memorial diante a Deus? Não. Foi a ação de dar de Cornélio que chegou ao memorial diante a Deus? Não. Foi o amor e a obediência desse homem que chegou como memorial perante a Deus. Deus é o fim. Agora, se eu estou aqui louvando, se eu estou ofertando, se eu estou cuidando de todo o meu coração com amor, para o quê? Que eu me achegue a Deus. E não simplesmente porque eu gosto de você. Não simplesmente porque eu quero você como um amigo. Não, também, mas é para chegar-me a Deus. É para estreitar os meus laços a Deus. Para que Ele veja eu, você, todos nós, como um servo bom e fiel. Como um servo obediente. Olha o que C.S. Lewis disse: Deus, Ele vai te usar, mas faz toda a diferença se Ele vai te usar como usou Pedro ou se Ele vai te usar como usou Judas. Mas sabe o que demais?
C.S. Lewis escreve, a sua obediência vai dizer isso. Vai definir isso. Ele não depende de ninguém para estabelecer o propósito dele, aonde quer que for. Não depende. Mas Ele quer te usar. Ele quer cumprir os propósitos e os desígnios dele aqui na terra, aqui em Sydney, nessa cidade. Quando você se dá conta que está vivendo a profecia passada, como eu sei que eu fui um cara obediente? Cara, você está vivendo, você está andando aquilo que já foi declarado sobre a sua vida. Antes, em 2015, antes de vir para a Austrália, nós fomos falar com uma profeta, aquela tiazinha do coque. E aquela tiazinha do coque, ela sentou numa cadeira e ela profetizava abrindo a Bíblia. Ela abria a Bíblia, parecia que ela estava lendo, e você falava assim, olha, você tem um coração bom, né? Deus está me falando aqui. Você falava assim, você está de brincadeira, né? Aí, ela chegou para mim e falou assim, olha, Vitor, tem uma pessoa que não quer mesmo que você vá para a Austrália, mas essa pessoa te ama muito. Ela acha que ela vai te perder. Olha, Vitor, eu vejo que o Senhor está te entregando uma chave. Aí eu falei assim, oh glória, amém. E amém, a gente chegou aqui na Austrália, cara, e glória a Deus. Sabe quando que eu fui ter a revelação do que era essa chave? Quando a Lagoinha começou a ser plantada. Porque essa chave realmente significava a chave do reino dos céus, para ligar e desligar o reino dos céus aqui na terra. E eu falei assim, amém. Tchau. Fui obediente. Deus me trouxe a convicção, falou assim, Deus, obrigado, Senhor. Quando nós sabemos que nós estamos sendo obedientes, quando, cara, tu ora, Ele responde. Pode subir. Sabe, quando a gente realmente sabe que Deus ele está tratando algo com a gente, Ele deseja constantemente o nosso relacionamento com Ele. Ele deseja o nosso amor. João 14, versos 15 e 16. Obediência é amor. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará o conselheiro para estar com vocês para sempre. Há poder na obediência, pois há laços estreitados. Ele pedirá ao Pai que dê o Espírito Santo, e há poder no Espírito Santo para mudar, transformar, derrubar as muralhas. E no verso 21, lá embaixo em João, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Há unção também na obediência. Sem obediência não dá para ter unção, não dá para ser realmente, próximo. Ele está falando aqui, eu me revelarei. Nós estamos tentando buscar revelação sem antes fazer o básico, o arroz com feijão. Quer ser piedoso, quer ser realmente aquele homem que vai entregar a sua vida em sacrifício a Deus, por amor, não por outra coisa, por realmente chegar e se aproximar a Deus, não por outra coisa. A fé é aumentada na obediência. João, no verso 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos o quê? Morada. Não está escrito assim, nós faremos passagem. Nós faremos simplesmente
um pit stop. Não. Morada, meu irmão, quer dizer habitação. Habitação. E a habitação está onde? Aqui, no nosso coração. Ou seja, obedecer é amar. Sem amor, não há obediência. E nessa manhã, Ele quer se revelar a nós. Nessa manhã, Ele já começou a tratar algo em nosso ser. Por isso eu te peço, curva sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos aqui clamar em consciência. Nós vamos aqui clamar, nada de emocionalismo. Mas eu quero que você analise. Eu quero que você analise, comece a analisar. Eu estou obedecendo ao Senhor, Pai. E Ele te pergunta: você me ama? Você me ama? Você me ama? Ele é poderoso para transformar. Ele é poderoso para se revelar e trazer realmente a consciência da obediência. E Ele quer te ajudar a caminhar nessa obediência. Ele quer te ajudar. Eu queria que agora, todos nós de cabeça baixa e olhos fechados, eu queria que agora você pudesse fazer um sinal em ato profético, levantasse sua mão. Ninguém está vendo, cara. Que você precisa realmente... Você foi por outro caminho. Você precisa realmente voltar a caminhar em obediência. Ou até mesmo você não sabia, cara. Ou você teve a reconhecimento que não estava fazendo a linguagem correta. É você e Deus agora, nesse momento. Espírito Santo, vem e revela, Pai. Revela a nós, Pai, essa consciência, Senhor. Revela a Tua igreja, Pai. Constranja-nos, Senhor. Pois não há fogo, não há revelação, não há destino sem a Sua obediência. A caminhada com Deus, ela é realmente extremamente dependente da Sua obediência. É isso ou a morte? Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, aqueça os nossos corações agora, Pai. Derrama, Espírito Santo. Traga o reconhecimento, Pai, ao Teu povo, Pai. Traga o arrependimento ao Teu povo, Espírito Santo. Revela, Pai, revela, Pai. Traga consciência, Espírito Santo. Começa a adorar a Ele. Começa a adorar de todo o coração. Mais Deus, mais Deus, mais Deus. Mais Espírito Santo. Seja o louvor, seja a honra. Seja a honra, Senhor. Mais Espírito
Traga, Deus, traga consciência ao seu povo, Pai. Pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus. Mais, Deus, mais. Poderoso Oh, Espírito Santo de Deus. Deus. Poderoso Oh, Pai. Deus. Minha alma anseia por ti. Sabe, Deus te deu aquele livramento, porque Ele te ama. Deus se revelou a ti porque Ele te ama. E Ele quer estreitar os laços contigo. Oh, queria que todos nós colocássemos de pé agora, em adoração a Ele. Se coloque de pé. Eu queria fazer um convite às pessoas que ainda não conhecem Jesus. Você só ouviu falar. Ou até mesmo aquelas pessoas que, cara, está morno, não está funcionando. Queria orar pela sua vida. Queria que você levantasse sua mão se você nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou se você também está um pé aqui, um pé ali. Você talvez esteja, não sei. Cara, Deus Ele quer mudar o seu destino. Talvez você foi por um caminho onde não era para ir. Queria que você realmente trouxesse essa consciência. Você e Deus. Isso pode mudar a sua vida, meu irmão. Você realmente pode mudar o seu destino, o seu caminhar aqui na Austrália. Como se seu destino dependesse dessa oração, desse acerto de contas com Deus. Aleluia, Espírito Santo, Espírito Santo. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Que essa palavra entre no coração da Sua igreja, Deus. Que essa palavra realmente, Pai, destrave destinos, Pai. Que o Seu povo venha entender a linguagem correta, assim como aquele centurião entendeu, Pai. Senhor, que nós viemos, Senhor, Te obedecer de todo o coração, não por barganha ou por troca de algo, Pai, mas por quem Tu és, Pai. Por quem Tu és, Senhor. Nós reconhecemos o Seu senhorio nas nossas vidas, Pai. Pai, por isso eu Te peço, Senhor, traga a consciência, Pai, a revelação, a intimidade, Deus, para nós realmente obedecermos, Pai, andarmos em obediência, Pai, pois do que adianta, Pai, nós ansiarmos o reino dos céus, se nós não entendemos, Pai, aquilo que o Senhor almeja de nós, Pai. Por isso eu peço, Senhor, derrama uma unção, Pai, sobre o Teu povo, Pai, de obediência, capacitação, Pai, sobre cada um aqui desta manhã, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia! Seja a honra. Seja a honra, Declare toda a honra e toda a glória é para mais nós. alto, igreja. Vamos. Seja a glória, o domínio que está nas mãos do nosso Deus. Seja o domínio,
Faça disso a sua oração agora. Faça disso a sua oração. Quem já pisou no santo dos Não há outro lugar para viver. em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clame pela glória do nosso Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, da glória de Deus. Clame por essa glória nessa manhã. Aleluia! Glória. Glória, glória, glória! Vem com essa glória. Glória, glória a Deus! Oh, aleluia! O Espírito Santo de Deus manifesta a tua glória neste lugar, Deus! Glória! Aleluia! Só a igreja, só a igreja, só a igreja, só vozes. Só as vozes, só as vozes. Cheira a base. Só voz, só voz, só voz. Só voz, só voz. Só a sua igreja. Santo, santo. Santo, santo, Santo. Declare santo, santo. santo, santo. Sua presença real. Só Ele é aqui, santo. Espírito Santo. Santo. Sua igreja declara santo, santo. Santo Deus, Derrama, santo. Espírito Santo. Santo. Derrama, Espírito Santo. Derrama. Santo. Não Quero. há outro como tu. Não há outro como nosso Deus. Santo. Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por quem Tu és, Pai. Te agradecemos essa manhã, Deus. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor fará nessa semana, Pai. Guarda o Teu povo, Pai. Guarda essa palavra, Pai. Sela essa palavra, Espírito Santo, na nossa vida, Pai. A partir de hoje, as pessoas andarão em obediência a Ti, Pai. A partir de hoje, Pai, as pessoas, realmente o Seu povo, Pai, não saberá mais viver longe do Santo dos Santos, Pai. Por isso nós declaramos, Pai, para que toda a região celestial ouça. Não há outro igual a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, a Sua igreja dá um brado de vitória, pois essa semana será vitoriosa, encaminhada, em fé, em obediência, em nome de Jesus. Amém, amém. Vai na paz, irmão. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.